Estamos aqui em Moselos, no Parque do Couteiro. Esta é a quarta edição das Conversas sobre o Futuro, um evento que foi organizado pela IEL aqui da feira e visa, acima de tudo, não a parte da discussão política, mas sim trazer oradores, e tem vindo oradores que nos têm vindo a ensinar muitas coisas, e é isso que nós estamos particularmente aqui para aprender. Para isso agradeço a vossa presença e agradeço a presença dos nossos oradores de hoje, o Henrique Pereira dos Santos, que vou ler uma pequena nota biográfica. O Henrique Menezes Pereira dos Santos licenciou-se na Arquitetura Paisagística em 1983 em Évora, com uma carreira profissional essencialmente ligada ao ordenamento e à gestão na área de conservação da natureza. Trabalhou no Parque Natural do Montezinho, no Parque Nacional da Peneda Gerês, no Parque Natural da Serra do Aire e dos Candeeiros e nos serviços centrais do Instituto de Conservação da Natureza e de Biodiversidade. Coordenou vários planos de ordenamento e gestão de algumas das áreas protegidas em Portugal. Vem com a instalação do Parque Natural do Douro Internacional. Trabalhou na avaliação do impacto ambiental na visitação e turismo associado a áreas protegidas e na comunicação associada à gestão de áreas protegidas e biodiversidade. Esteve envolvido na coordenação do plano sectorial da Rede Natura 2000, bem como na preparação do novo regime jurídico da conservação e foi responsável operacional pela iniciativa Business and Biodiversity em Portugal. Foi dirigente do Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade vários anos, tendo ocupado o cargo de vice-presidente. Durante 10 anos trabalhou como consultor independente na área de gestão da biodiversidade, tendo nessa altura feito um doutoramento sobre a evolução da paisagem natural portuguesa ao longo do século XX. Publicou os livros Do Tempo da Paisagem, O Gosto do Cicó e Portugal, Paisagem Rural. Henrique, obrigado pela sua presença. Se me permitem, já de seguida também fica a Carla. Já fica arrumado, está bem, Carla? A Carla estagiou com o arquiteto António Madureira em projetos de coautoria com Álvaro Cisa Vieira. Foi representante do quinto ano do Conselho Diretivo da FAUP, isso é engano meu. Licenciou-se em Arquitetura FAUP em 1994. Foi colaboradora em projetos de coautoria de António Madureira e Álvaro Cisa Vieira entre 1993 e 1998. Foi sócio-gerente e coautor de projetos particulares e em concurso público na empresa de Arquitetura e Urbanismo AC2L de 1996 a 2002. Fez pós-graduação em mestrado em Planeamento e Projeto do Ambiente Urbano, FAUP e FEUP, em 1998. Foi docente profissional do ensino secundário e do grupo disciplinar de artes, tendo sido docente do ensino cooperativo público. É autor individual de projetos de arquitetura de obras particulares, sobretudo na cidade do Porto. A parte mais política, a convite do Movimento Partido da Terra, foi candidata nas legislativas no terceiro lugar no Círculo do Porto em 2015. Foi novamente convidada pelo mesmo partido a apoiar a candidatura do Movimento Independente de Rui Moreira no Porto, no nosso partido, tendo sido eleita como deputada municipal em apoio ao programa político do Executivo vencedor e liderado pelo atual Presidente da Câmara Municipal do Porto, Dr. Rui Moreira. Obrigado, Carla, pela tua presença também. Henrique, a primeira questão era aquilo que mais ou menos que nós já lhe tinha dito, que isto não é nada combinado. O ordenamento do território, a pergunta é simples, aquilo que eu já lhe fiz, é de onde viemos, onde estamos e para onde vamos, ou conforme o Henrique acha, onde devemos ir. Bem, eu tenho sempre dificuldade em responder a essa pergunta do para onde devemos ir. E tenho dificuldade por uma razão simples, porque a minha opinião é razoavelmente irrelevante, no sentido em que a maior parte da evolução da paisagem, da paisagem humanizada, uma pequena correção, eu não escolhi sobre a paisagem natural, mas sobre a paisagem rural de Portugal. E exatamente porque em Portugal praticamente não há paisagem natural. O que existem são paisagens rurais, mais ou menos intervencionadas, e é sobre isso que eu de facto tenho estudado alguma coisa. E aquilo que comanda as paisagens rurais não é bem o que nós achamos. Quer dizer, o governo pode dizer os proprietários são obrigados a limpar combustíveis ou gerir combustíveis 50 metros às voltas da casa.
Isso não quer dizer que aconteça. Não é? E não acontece porquê? Não acontece porque a razão pela qual os proprietários não tratam dos seus terrenos é porque o que retiram dos seus terrenos não paga a gestão. Portanto, ora, isso não se resolve legalmente. Isso é um problema de economia e ninguém vai à falência de livre vontade. Portanto, primeiro ponto, a minha opinião de para onde devemos ir, enfim, provavelmente é mais uma opinião sobre como é que as coisas evoluirão se o contexto social e económico for este ou aquele. E esse é que me parece que pode ser uma contribuição mais útil para este tipo de discussões. É percebermos que grande parte das questões do ordenamento do território estão hoje capturadas por uma lógica administrativa e por uma lógica aquilo é um bocadinho endógeno, umas regras que só os técnicos é que entendem, só que os técnicos é que se acham devem ser aplicadas e ninguém as percebe. E isso parte de um pressuposto que é o de que o território deve ser gerido de uma determinada maneira. Há uma ideia, o engenheiro Matos Fernandes, que é Ministro do Ambiente, acha que se devem fazer uns planos de gestão da paisagem. E, portanto, monta um sistema. Quer dizer, eu já lhe disse isto a ele, que não concordo. Sou amigo dele, trato-o por tu, não sou amigo de casa, mas trato-o por tu, que conheço, trabalhámos juntos. E já lhe disse isto a ele, que vou dizer aqui. Quer dizer, nós podemos fazemos toda uma estrutura de gestão burocrática para conseguirmos ter os planos de gestão da paisagem, quando, na verdade, a paisagem vai ser gerida pelas decisões individuais de cada um dos proprietários e gestores do território. Portanto, se não percebermos as motivações e as razões dos proprietários e dos gestores, não as conseguimos influenciar. O nosso sistema de ordenamento é um sistema, sobretudo, regulamentar, não pode ser de outra maneira, porque, efetivamente, um plano diretor municipal é um regulamento administrativo e, nesse sentido, não pode obrigar ninguém a fazer isto, só pode impedir alguém de fazer aquilo e, portanto, ele é basicamente administrativo e os regulamentos administrativos só funcionam para influenciar processos sociais que estão em curso, que estão a ocorrer, que é o caso da urbanização. Para a urbanização aquilo pode ter boas soluções ou más soluções, mas mais ou menos funciona. No sentido em que as pessoas precisam de casas, querem fazer casas, ou quem diz casas, diz fábricas, diz infraestruturas. E eu posso dizer não faz assim, faz assado. Não estou a discutir se devo dizer, mas posso dizer faz assim ou faz assado. Quando chegamos a grande parte do mundo rural, isto pura e simplesmente não funciona porque ninguém está interessado em fazer nada. Portanto, nós temos um terço do nosso território abandonado, temos a mania de que isso se resolve sabendo quem são os proprietários. Isso é um erro. Uma pessoa chega ao meio do Porto, ao meio de Lisboa, ao meio da feira e não há terrenos abandonados. Não há terrenos de que não saiba quem são os donos. Aliás, havia um presidente junto, até acho que era daqui desta zona, perto desta zona, que dizia que não tinha problema nenhum em saber quem era o dono de um terreno. Punha lá uma placa a dizer vende-se com o número de telefone dele. E ele garante que dentro de uma semana, alguém lhe estava a telefonar porque é que ele estava a vender o terreno que não era dele. Esta ideia de que existem terrenos sem dono é uma ideia errada, porque existem terrenos sem valor. E como não têm valor, os seus donos não tomam conta deles. E não têm valor porquê? Porque, de facto, a gestão que eu possa fazer não tem retorno. Isto em si pode ser uma vantagem social. Todos os processos que agora se chamam rewilding, de renaturalização, que estão a ocorrer. Nós vamos ter ursos, quer dizer, já apareceu uns divagantes ali em Montalegre. Mas vamos ter ursos em Portugal num prazo curto, 5 anos, 10 anos. Primeiro quer dizer, estou a falar de ursos a sério, não estou a utilizar nenhuma metáfora. Num prazo relativamente curto, de 5 ou 10 anos, pela simples razão de que a renaturalização dos nossos sistemas naturais está a ocorrer de uma forma muito poderosa, é longa, vem do tempo dos anos 50, 60, a seguir à Segunda Guerra Mundial, quando dois processos ocorreram. Por um lado, a criação de valor passou para as cidades e para a indústria, que já vinha a ocorrer, enfim, há 200 anos, e por outro lado,
dois químicos, o Haber e o Bosch, descobriram a maneira de produzir fertilidade nas fábricas. Aquilo que nós chamamos os adubos azotados. Passaram a produzir numa fábrica amónia. E quando produziram amónia, resolveram o problema da fertilidade. O problema da fertilidade era um problema central. A maior parte dos rebanhos que nós tínhamos aí não era para produzir nem cabra, nem queijo. Os rebanhos da Serra da Estrela não estavam lá para produzir leite, até porque só produziam num período relativamente curto. Os rebanhos estavam na exploração para produzir fertilidade, ou melhor dizer, para transportar a fertilidade das terras marginais para as terras de pão. É por isso que sempre que era possível havia chamado pastoreio de percurso. As cabras ou as ovelhas, porque depende, as cabras são mais como os corços, comem sobretudo rebentos, e as ovelhas são como as vacas ou como os cavalos, que comem sobretudo folhas. Portanto, mas enfim, tem utilizações diferentes, mas as cabras, as ovelhas, nestas zonas mais cabras, comem mais rebentos, a produtividade primária aqui é bastante alta. As pessoas estranham muito porque é que Portugal tem tantos fogos sendo tão pequenino, porque é que é o campeão europeu dos fogos, também é o campeão mundial da produção de cortiça. E ninguém estranha que a dimensão seja a mesma. Ora, as razões pelas quais nós produzimos eucaliptos, cortiça ou fogos são as mesmas. É porque nós temos condições de solo e de clima especialmente favoráveis a isto. Nós estamos aqui numa situação em que as nossas plantas não param de crescer no verão, porque têm alguma umidade durante o verão. Toda a gente conhece a nortada e o que daí resulta, mas também não param de crescer no inverno porque não temos inverno, temos invernos razoavelmente a menos, temos uma influência atlântica. Portanto, nós temos uma produtividade muito alta. As nossas árvores podem crescer ao dobro da velocidade da Finlândia. Isso parece fantástico para o setor florestal, se nos esquecermos que os incêndios não têm a ver com as árvores que lá estão, têm a ver com os raminhos, as folhas, a caruma e os materiais finos. O que arde num incêndio são os materiais finos, não são os troncos das árvores. Os troncos das árvores ficam lá todos, como sabem. E, portanto, nós somos campeões de fogos por estas condições. E nestas condições é favorável o tal pastoreio de percurso, em que o rebanho sai de manhã do estábulo, da corte, do que lhe queiram chamar, anda o dia inteiro a pastar em sítios, enfim, que não são de produção de pão, porque esses são relativamente reduzidos, e depois vem dormir outra vez ao mesmo sítio. Isto feito todos os dias ao longo do ano permite uma acumulação de estrume muito, muito importante, e essa é a função principal do rebanho. Aliás, nem percebi porque é que toda a gente se escandalizou quando o João Galamba disse que um programa de televisão era estrume. O estrume é uma coisa boa, não é mau. Não é? O estrume é riqueza, é produtividade, é fertilidade. E, portanto, ele não sabia, mas estava a fazer um elogio ao programa, na verdade. E esse modelo, os rebanhos estão cá para fazer isso, para fazer essa acumulação de estrume que permite depois manter a fertilidade. Porquê? Porque a agricultura é inerentemente uma atividade que exporta fertilidade. Se eu ponho uma semente e tiro 20 e ainda tiro os tecidos das plantas, eu estou a exportar fertilidade. E, portanto, eu preciso dos rebanhos. O Carlos Aguiar fala em 4 a 8 hectares pastoreados por cada hectare de produção, para manter a fertilidade. Ora, este sistema faliu. O que foi assento, e faliu em grande parte porque o Sr. Haber e o Sr. Bosch conseguiram passar a produzir isto numa fábrica ali no Barreiro, quando produzia amoníaco. E a partir daí produzia adubos azotados. E, portanto, quebrou-se o vínculo entre a produção florestal, a produção animal. Nós em Portugal nunca tivemos muita produção florestal. Esta coisa de que o país tem uma vocação florestal é uma ideia muito difundida, mas o viriato era pastor, não era lenhador. Portanto, o que havia era basicamente agricultura e pastorícia. As árvores, enfim, pronto, estavam para aí umas quantas. As pessoas acham que por causa dos fogos se está a perder a área florestal. Isso não é verdade, é ao contrário. É porque nós abandonamos e fazemos acumulação de combustíveis que temos mais fogos, mas também temos mais árvores e recuperação de sistemas naturais. Daí eu dizer que os ursos não tarda muito, estão a entrar ali, ou por Monte Alegre, como entrou o ano passado um divagante, ou por Montezinho, por essa zona, ou por Castro Laboreiro, que foi, aliás, os últimos que foram mortos comprovadamente perto da fronteira portuguesa, foi em Castro Laboreiro, enfim, já aqui há uns anos atrás, nos anos 40, 50. E, portanto, essa recuperação está a ocorrer. Quando nós temos, de repente, ficamos com o coração nas mãos, porque há uma fábrica de tintas
que está quase a arder por causa disto, por causa de um incêndio que está a ocorrer, nós temos que ter consciência que isso resulta das opções que fazemos todos os dias à mesa. Quando nós resolvemos comer cereais com iogurtes, estamos a financiar essa produção dos produtos que estamos a comer. Quando estamos a optar por fazer um pequeno almoço, que é um bocado de pão, um bocado de queijo e um bocado de vinho, estamos a financiar outras paisagens, porque as paisagens são financiadas por aí. Daí que a minha opinião tenha relativamente pouca importância, no sentido em que nós vamos caminhar para onde as nossas opções enquanto consumidores nos levarem. Aliás, muito curioso, há ali 2 concelhos. Há um concelho que tem à entrada um cartaz a dizer que é a capital mundial da chanfana. O concelho seguinte tem um cartaz maior a dizer que é a capital universal da chanfana. E a gente atravessa os 2 concelhos e não vê uma cabra. Eu não duvido que a chanfana seja ótima. Eu não duvido das razões pelas quais a chanfana hoje até é um produto, enfim, relativamente caro, mas a chanfana é uma filha da pobreza. É uma boa demonstração da pobreza daquela região os casamentos serem feitos com cabras velhas em vez de cabritos. O prato do casamento era uma cabra velha e não era propriamente cabritos. Aqui nesta zona, que é bastante mais rica, ou no Minho, ou na beira mais rica, o que havia, borregos ou cabritos, mas mais até cabritos, enquanto ali era a cabra velha. E isso é um bom sintoma, não é um bom, é um sintoma muito evidente de pobreza. Aliás, há um prato muito, e justamente gabado, porque é muito bom, que é o cabrito estonado de Oleiros. O cabrito estonado de Oleiros é um cabrito, normalmente o cabrito come-se com 3 meses, quer dizer, tradicionalmente comia-se com 3 meses, o leitão comia-se com 1 mês, são animais de leite, posso explicar porque é que se comia leitões, do ponto de vista conceptual, é uma estupidez comer leitão no sentido em que as pessoas faziam um esforço enorme para alimentar melhor a porca, não é? porque estava prenha, faziam um esforço melhor para dar uma melhor alimentação à porca, porque a porca precisava de uma alimentação com mais proteína para ter leite. Aliás, não é só as porcas, o problema se punha-se com as vacas e também se punha com as mulheres, que, como se sabe, comiam uma galinha cozida, comiam canha a seguir aos partos, exatamente com o mesmo objetivo, que é aumentar a quantidade de proteína na alimentação, para permitir que ela própria produzisse um produto que é também ele proteína. Ou pelo menos tem um teor de proteína muito grande. E os cabritos tonados do Oleiros são cabritos que não são mortos aos 3 meses, mas a 1 mês. Aliás, eles nem são esfolados, o pelo é tirado e retirado e tem 1 mês. De onde é que aparece isto? É pouco lógico para sociedades muito pobres. Como é que se cria um prato que é um prato tradicional, seja o releitão, que não é só da Barrada, toda aquela zona, aliás, Cantanhede, como também os xistos mais ali, têm leitão. Ou como é que se faz um cabrito estonado de Oleiros, que é um animal de 1 mês, se esperassem mais 3 ou 4 meses, ele teria um valor de mercado importante. O que acontece é que exatamente estamos a falar de zonas com pastagens muito pobres, com muito pouco teor de proteína, e portanto, quando uma cabra, por acaso, tinha 2 crias, em vez de ter uma, isto é igual para a vitela de Lafões, que é a zona da minha família. É igual para a vitela de Lafões, continua a ser a mesma coisa. Se a cabra tem 2 crias, como o pasto é muito pobre e tem muito pouca proteína, corre-se o risco da morte das 2 crias e da cabra por falta de qualidade de alimentação. E, portanto, o que o pastor fazia era retirar um dos cabritos, mas não o podia levar para o mercado porque é um animal de leite. E, portanto, eles não pode esperar 2 ou 3 dias. Costuma-se dizer que para fazer uma revolução são precisos pelo menos 10 dias, mas para ter fome bastam 3 ou 4 horas sem comer. E este problema põe-se, não é? Portanto, o cabrito não podia ser transportado para o mercado. E, portanto, era aproveitado, tal como o leitão. Na verdade, o leitão resulta do mesmo processo. A porca pode ter 8 ou 9 crias, mas não tem leite para todas. E, portanto, tem que se retirar alguns para ter sucesso. A natureza é uma coisa muito cruel. É bom que nós tenhamos a noção disso. E, portanto, voltando ao que eu estava a dizer, a gestão do território tem que compreender que, apesar de todas estas alterações, o que nós temos pela frente é uma situação em que ou alguém paga a gestão,
porque há uma falha de mercado. O mercado não remunera essa gestão e daí resulta o abandono e daí resulta a acumulação de materiais finos. Não é, se substituírem os eucaliptos e puserem carvalhos, arde na mesma. Tal como quando substituíram os pinheiros por eucaliptos, continua a arder na mesma. E já ardia antes. O que arde no incêndio são os materiais muito finos. Tipicamente na frente de fogo são coisas que têm menos de 0,6 milímetros de diâmetro. Ou melhor dizendo, 6 milímetros de diâmetro. Portanto, estamos a falar de coisas com um diâmetro muito, muito pequenino. E mesmo já depois da frente do incêndio, raramente ardem coisas com mais de 10 centímetros de diâmetro. Portanto, é na gestão destes materiais que está o problema. Ou seja, as soluções administrativas assentes na fiscalização da GNR, porque pretendem fazer com que as pessoas cumpram leis iníquas e insuportáveis para os cidadãos, são soluções que forçosamente vão correr mal. E andam a correr mal há muitos anos. E, portanto, nós temos que encontrar soluções que resultem, que sejam razoáveis e sensatas economicamente para as pessoas. E esse é que é o problema do ordenamento do território. É que grande parte do nosso ordenamento do território esquece de compreender as razões dos agentes económicos. E esquecendo-se de compreender as razões dos agentes económicos, as razões dos agentes económicos não são absolutas, sejamos claros, não é? Portanto, nós temos em Portugal tão poucos solos agrícolas que não faz sentido estar a ocupá-los com outras coisas que podem estar no outro lado qualquer, por exemplo. E, portanto, a defesa dos solos é provavelmente bastante mais importante do que o combate à expansão do eucalipto, que é uma coisa ambientalmente marginal, sua importância. Agora, a defesa dos solos férteis, dos solos agrícolas, esse sim é um problema sério. E portanto, não significa que qualquer razão para eu pôr um hipermercado em cima de solos agrícolas seja válida. O que é preciso é compreender as razões do operador que quer fazer o seu hipermercado, perceber que se calhar ele preferia ser ali porque de facto ali eram as condições ótimas, mas na verdade pode fazer um bocado mais ao lado sem destruir solos agrícolas. Portanto, não são razões absolutas, mas também não faz sentido esquecê-las na gestão do território, sobretudo na gestão do território que precisa neste momento de gestão ativa, que alguém vai ter que pagar, porque o mercado atualmente não remunera. Bom, eu acho que já me esgotei os meus 20 minutos e depois podemos continuar. Henrique, depois nós começamos já as conversas, que isto é só a introdução, a seguir é que por isso estamos nesta mesa, porque a seguir é que vamos ter as conversas. Carla, não é o proposto, mas é aquilo que tu me indicaste que ias falar. Não foi eu que eu te tive falar, até que me disseste que ias falar. Não, ia falar exatamente. A pergunta era aquela que tu disseste, território e ambiente, futuro. Futuro, pronto. Desde já queria agradecer, em primeiro lugar, a ti e ao Carlos, pelo facto de me terem convidado. Agradecer a todos que estão aqui comigo e todos que estão em casa a acompanhar-nos via Facebook. Cumprimentar o meu caro colega de arquitetura do lado mais da jardinagem. eu mais à escola do parafuso, mas dizer também que de facto hoje ainda por cima é o Dia Internacional da Biodiversidade, curiosamente, portanto faz todo o sentido estarmos exatamente a falar destas duas temáticas. E só por uma mera inconsciência minha que eu aceitei o convite, porque de facto, para já, o elenco de excelência de todos os oradores que têm estado nas conversas tidas aqui pela iniciativa da IL de Santa Maria da Feira. E os moderadores. Claro que sim, e sem favor nenhum. E depois dizer que de facto, são áreas tão vastas e tão multidisciplinares que eu comungo muito, e muito mais eu do que o meu colega, obviamente, que o meu olhar é um olhar, no fundo, fruto, por um lado também, obviamente, da nossa formação, embora áreas distintas, mas são interdependentes, de alguma forma, e dizer também que prende-se muito também com o privilégio que tenho tido de estar mais próxima de atores, de decisores políticos. Neste caso refiro-me ao Executivo do Porto, da Câmara Municipal do Porto, liderado pelo Dr. Rui Moreira, que, a meu ver, eu não digo isto porque
estou, de facto, no apoio, de uma forma assumida, mas digo, em consciência, para mim, é, na atualidade, o melhor decisor político em proximidade. Não tenho a menor dúvida disso e digo com toda a vontade. E digo, sobretudo, pela capacidade de estar no território, com o efeito que ele muitas vezes refere, muito bem, com o efeito multiplicador. Ora bem, nós estamos a falar ao nível urbano, mas eu posso também aplicar o mesmo termo e equacionar exatamente esse efeito multiplicador ao nível da ruralidade, ao nível daquilo que é o território rústico, ao nível daquilo que é o território tido como território de salvaguarda, ou de reservas ecológicas. Desde logo há aqui uma questão para mim, para o futuro, é fundamental. Eu queria ver se eu abordava dois grupos. O primeiro grupo são questões absolutamente, para mim, fundacionais, e outro grupo seria uma perspectiva, como estava o nosso colega aqui a dizer, do ponto de vista operativo, tendo em conta a orgânica do Estado, tendo em conta as várias tutelas, tendo em conta o próprio regime. Como é que o regime é um fator catalisador de novas oportunidades futuras, ou se ele é o próprio elemento que está no meio da entropia colocada em todo o processo. Portanto, eu se calhar dizia o seguinte, até porque estamos aqui numa iniciativa liberal, sendo que os liberais se movem pela liberdade, há uma coisa que é para mim fundamental, não pode haver liberdade sem responsabilidade. Quer dizer, o território é demasiado precioso e valioso para acharmos que o livre-arbítrio vale a qualquer custo, não é verdade. Isto acontece para os decisores públicos, tanto para o Estado como para os indivíduos. E, prometendo que eu faria a referência, eu quero referir aqui duas concessões de Estado. O que é que isto tem a ver com o território? Tem tudo. Eu depois já vou explicar a seguir. Quando o Vicente Ferreira da Silva referia os dois tipos de Estado, o Estado natural e o Estado de Direito, pressupunha sempre na ideia de, bem, finalmente estamos num Estado de Direito, não é? E a verdade é que, do ponto de vista operativo, do ponto de vista da orgânica, nós estamos mais colados ao lado do Estado natural, propriamente ao Estado de Direito, porque é exatamente pelo abuso, muitas vezes, e pelo distanciamento relativamente às reais expectativas das populações locais. Muitas vezes sobrepondo os interesses locais, de uma forma absolutamente vil. Ora, pelo voo de passa, uma perspectiva generalista, ora, por uma situação mais abusiva e em jeito de ditame concreto, por exemplo, no caso reativo que nós podemos assistir com o incêndio que aconteceu com os incêndios em 2017. Aconteceram os incêndios de 2017 em Petrógão. Logo a seguir foram emanadas uma série de portarias, entre as quais uma delas previa, não tem nada contra os eucaliptos, mas depois também vou aqui citar o nosso mestre, que infelizmente já nos abandonou há pouco tempo, do mestre Gonçalo Ribeiro Teles, relativamente a esta consideração da floresta e o que é a floresta, mas foram emanadas umas portarias em que salvaguardavam a reflorestação de eucaliptos para Pedrógão, na ordem de 60% para zonas ordenadas e reconhecidamente geridas. A verdade é esta. Eu não tenho nada contra isso, mas a verdade é esta. Após uma catástrofe daquela dimensão, não é suposto que, repondo ou não o mesmo princípio ativo, seja o suficiente para nós permitirmos a tal biodiversidade que muitas vezes aparece nas considerações, nos considerandos das várias figuras do ordenamento do território, aparece muitas vezes no encontro de várias entidades ou personalidades, como foi o caso logo a seguir aos incêndios de Pedrógão, foram talvez, não sei se foram 81 personalidades, foram escolhidas pelo governo para considerarem o futuro do interior. Que interior é que podíamos ter depois daquela catástrofe toda? Mas a verdade é esta. Se nós olharmos, por exemplo, para aquilo que é a REN, a Reserva Ecológica Nacional, a primeira palavra que salta é não. O não, desde logo, elimina hipóteses de acolher situações que possam ser compatíveis. Nós não estamos a falar da floresta, estamos a falar da biodiversidade, não estamos a falar de um amontoado de árvores. Nós estamos a falar, inclusivamente, de várias dinâmicas complementares. Como dizia o mestre Gonçalo Ribeiro Teles, a agricultura complementa a floresta e a floresta complementa a agricultura.
Do mesmo modo que eu também entendo, o campo e a cidade complementam-se. Aliás, nem sei como é que há figuras no ordenamento do território, várias tutelas, aliás, tutelas que sobeja, aliás, posso dar um exemplo ao ponto a que estávamos antes da Troika, só para termos uma ideia. Com o governo, do Pedro Passos Coelho, foram eliminadas uma caterva de direções. Portanto, neste caso, eliminaram-se 23 direções gerais e 19 institutos na perspectiva de melhorar a administração central. Mas a verdade é que eliminaram-se, mas também não é líquido que se tenham eliminado, digamos, todo o peso da própria máquina. Foram reconduzidos. E foram reconduzidos mantendo sempre o mesmo pagode, digamos, normativo, tendo em conta toda a caterva de figuras jurídicas, que nada mais fazem que ter outros pagotes satélites, muitas vezes da administração central indireta, em várias figuras que muitas vezes as pessoas não conhecem. Quando têm problemas, onde é que vão bater? Vão bater à porta do Presidente da Câmara. Pensando que o Presidente da Câmara resolve tudo. Não, não resolve. Resolve na medida do possível. Ok? A única coisa que é possível ter, primeiro, a questão é o princípio ético. A ética não se prescreve nem prescreve, como algumas coisas que por aí andam. É algo que está antes de qualquer lei fundamental, inclusive antes da Constituição, está antes de um tribunal, e tem a ver exatamente com esta sensação que nós devemos ter à anterior, que é aquilo que é justo, aquilo que é válido. Ok? Aquilo que é justo e apropriado. Neste sentido, é preciso também acolhermos outra ideia, que nós vivemos num mundo cada vez mais veloz, cada vez mais competitivo. Quando se diz que nós somos todos iguais, é tudo mentira. É um chorulho das neiras. Nós somos, de facto, diferentes, e é nessa diferença que, muitas vezes, nós temos que nos comportar, sim, segundo princípios éticos, mas sempre na perspectiva de nos excedermos. É natural que nos queiramos exceder. Agora, nós vivemos, de facto, num mundo competitivo. Os territórios também competem entre si. Neste sentido, até porque se diz, nós estamos cada vez mais próximos com as novas tecnologias. Não, com as novas tecnologias podemos estar cada vez mais distantes à distância de um enter. Basta um enter. E aquilo que podia ser uma oportunidade imediata, pode, por via da falta de confiança, até por questões até burocráticas, à medida do enter, levantam o ferro e vão-se embora para o outro lado. Não há problema nenhum. Pronto. Neste sentido, há, de facto, dentro da incerteza, há de facto um dado certo, é que nós de facto não temos certezas perante o futuro, apesar de sabermos que lidamos não só com estas várias contingências, mas também temos que ter sempre a noção de climate change adapt. Esta adaptação exige flexibilidade e exige outra coisa, que é o sentido estratégico. O que é o sentido estratégico? O sentido estratégico, que é aquilo que acontece no Porto, não só no ponto de vista do programa político que foi sufragado, mas também ao nível da própria, no protagonismo dia a dia do Executivo, e também perspectivado naquilo que será o futuro PDM do Porto, que neste momento está em vias de ser aprovado em sede da Assembleia Municipal, é exatamente a adoção da geometria variável. Ou seja, não é o tudo pode valer, não. É exatamente perceber que não há espaço a fundamentalismo quando se está perante a incerteza. E o sentido estratégico é tanto mais necessário quanto mais carga e pressão e incerteza houver relativamente ao objeto de decisão. A exigência da estratégia passa até por questões simples, como, por exemplo, parcelar. No Alentejo, por exemplo, até porque as dinâmicas é muito alentejano, não é? Muito num outro compasso, as dinâmicas geram-se a um ritmo diferente do que se gera, por exemplo, no Norte. No Norte estamos, de facto, temos um parcelado muito mais apertado, muito mais fechado, mais conflitos de interesse, mais proprietários, mais pegada ecológica, mais desgaste das infraestruturas, mais exigências a todo o nível e, portanto, aí sim, exatamente porque a complexidade é outra, o sentido estratégico passa por ter o efeito que, mais uma vez, cito o Presidente Rui Moreira, tem a ver com a necessidade de dar um incremento multiplicador. A partir de quê? A partir de parcerias. Na perspectiva de que a capacitação decisória passa também por capacitação financeira. Ora, aqui também há outro dado.
Capitalização financeira pode ser adquirida a partir das parcerias que possam fazer, mas elas também só acontecem a partir de um fator determinante, que é a confiança. Sem confiança não há investimento, se não houver investimento não há de facto, perspectiva de futuro. E não havendo perspectiva de futuro também não há emprego, não há outras benfeitorias que podemos ter e almejar, não só para o nosso imediato, mas também para as futuras gerações. Há aqui outra questão que tem a ver com um dado que, a meu ver, a nível local, e isto tem a ver com a localidade, e eu estou, claro, numa perspectiva urbanoide, também já vou afundar um pouco depois naquilo que é o campo, o considerado campo, mas seja qual for o domínio, há de facto aqui um problema que se prende com a forma como nós temos literacia financeira ou económica relativamente a tudo isto. Lembro, por exemplo, que já em 2020 a dívida da Câmara Municipal do Porto era zero. Nenhuma empresa municipal tinha dívida pública. E exatamente, muitas vezes o executivo do Porto era criticado por não, enfim, dar largas aos gestões, não é? Aliás, à conta de algumas forças políticas, nós podíamos entrar em bancarrota, não era preciso um ano. Portanto, entramos em bancarrota literalmente. Muitas vezes esquecendo-se que os problemas do Porto não é só um problema do Porto, é também uma responsabilidade da área metropolitana do Porto. Mas, para além disso, também existem responsabilidades constitucionais do Governo. Esta tem que ser dita. E vou dar exemplos como é que, a dada altura, nós podemos querer almejar ter um futuro, ter um programa político ainda por cima está legitimado em sufrágio, é sufragado. Há pessoas que se submetem à responsabilidade publicita pós-publicito. Há inúmera gente que está nas tutelas e que tem parecer vinculativo, que nunca foram sufragados, estão lá por nomeação política, por confiança política, mas a verdade é que serem chamados à responsabilidade, está quieto, bola. Bom, isto relativamente à questão da que está a referir antes tem a ver com as boas contas. E as boas contas em contraciclo. Havia, de facto, uma gestão em que se previa, de facto, que em tempo de bonança é o tempo exatamente da cativação de salvaguarda. Para quê? Porque não sabia o que aí vinha. Bem feito, a verdade é que aquilo que dizia muitas vezes o Presidente da Câmara em sede da Assembleia Municipal veio a verificar-se pouco tempo depois com a pandemia. E com a pandemia havia outra coisa, que para além de ter vários projetos, já nesta perspectiva da geometria variável entre aquilo que é público, assumidamente público, aquilo que era público ou privado, ou aquilo que era só privado, mas também aí o instrumento perspectivado na figura do plano diretor municipal, já está numa geração, ou está numa perspectiva em que não é tanto o dizer não, o condicionamento, é mais na possibilitação de modos de fazer. Ou seja, não é propriamente dizer o quê, sim e não, mas sobretudo do ponto de vista operativo estratégico, como, por exemplo, há situações onde se prevê que se funcione segundo as tipomorfologias, isto é, uma incursão da operação urbanística é segundo as tipomorfologias. Noutras situações encaramos o índice, ok? Em situações um pouco menos consolidadas. Mas o índice também pode ser majorado ou não se houver, por parte do requerente, da pessoa que irá fazer incursão no território, se ele incluir, por exemplo, habitação a custos controlados ou habitação social. E tem benefícios em sede das taxas municipais. Ou seja, não é uma perspectiva de negar ou de proibição, ou nesta perseguição, aliás. É engraçado que nós estamos a falar, estes dois temas, é o território e o ambiente, e justamente estamos a falar de ambiente, não estamos a falar de ecologia, porque a ecologia e o ambiente são duas coisas distintas. Enquanto o ambiente considera que, de facto, o homem pode ser um fator do problema a nível planetário, equaciona que ele possa ser a fonte da solução e ser o promotor dessa solução. Os ecologistas
isto é a minha percepção muito simples, os ecologistas, se tivessem um hino, podia ser, por exemplo, o Imagine, do John Lennon, com um verso só, Imagine there's no people. E point, period. Ok, não é isso que perspectiva, nós existimos, nós temos direito a ser felizes e temos, de facto, o dever de olhar exatamente com esse sentido otimista, mas, sobretudo, ter uma coisa que foi também dita na conversa da descentralização, tem a ver com a maturidade, literacia e grau de exigência. Não se pode ter grau de exigência se não tiver literacia. E, sobretudo, perde-se integridade nessa exigência. É preciso saber o que é que se pretende e porquê é que se pretende e para quê e para quando, quer dizer. E quais são os custos-benefícios em relação a isto tudo. Voltando outra vez, que eu sou um bocado dispersa, isto é como as cerejas, relativamente à questão das contas a modo do Porto, vou-vos dar o exemplo. Palácio de Cristal. Palácio de Cristal, que neste caso agora é o Super Boca Arena, Pavilhão Rosa Mota. Muito bem. Estava, de facto, um fato urbano de referência, até pela memória coletiva, um objeto de referência na cidade de Porto, votado ao abandono. E, a da altura, havia vários projetos em consideração e em consideração de algum gasto do erário público. E a verdade, tal como já foi referido pelo Sr. Presidente Rui Moreira, até acho que foi ontem, num encontro, de facto, olhando para o mercado, sem fundamentalismos. Cá está outra vez a ideia de sem haver fundamentalismos. Não. Aliás, a ideia da iniciativa liberal vem muito ao encontro do dizer do Stuart Mill, em que dizia que o valor de um Estado, no final das contas, será o valor dos indivíduos que o compõem. São os indivíduos que fazem o Estado. E o Estado é aquilo que nós consentimos. Ora bom, neste sentido, olharam para o mercado e disseram, não, atenção, dado que nós, inclusivamente, estamos a criar um grau de confiança, porque hoje o Porto, não é por acaso que existem para aí uns casos, ou há um caso por aí que está a badalar, porque a da altura o território do Porto é de facto um território apetecível. A cidade do Porto é, digamos, a capital da região mais importante do país, como diz muito bem o Dr. Luís Castro Reis, quer dizer, a cidade do Porto pertence à região que representa 40% do PIB nacional. Ponto parágrafo. E quando os custos-benefícios são ponderados, a verdade é que bola novamente. Mas vai haver a Champions no Porto, isso representa para a Associação Zero 5 mil toneladas, penso eu, de emissões carbónicas, mas no caso de haver alguma Liga de Campeões em Lisboa, pois são 50 milhões de euros em caixa ou coisa que o valha. Portanto, vamos lá ver. É preciso ter aqui alguma coisa que o Almada mesmo já tinha dito e voltamos outra vez ao mesmo, é uma questão de regime. Portugal precisa urgentemente de qualquer coisa de aciado e decente. Há de facto aqui uma indecência que a da altura se banalizou e se normalizou. Mas isso, sendo um dado adquirido, não nos impede a nós de tomarmos caminho. E, portanto, no caso estava eu a dizer, portanto, do Palácio de Cristal, fez-se de facto uma parceria, salvaguardando, e nestas questões é sempre muito importante salvaguardar as questões de contrato, portanto, os termos de contrato e salvaguardar os modos de concessão. Ou seja, sim senhor, está condicionado a determinados anos, mas há determinados momentos que implicam o superior interesse público, sim, de uma forma efetiva, e não como decisão política, como um aeroporto. A partir daí nem é preciso EIA, nem estudo de impacto ambiental, porque é uma decisão política, que não há decisões políticas. No Porto trabalha seriamente. Portanto, fez-se um contrato de concessão. Quando foi necessário utilizar o Palácio Cristal, como foi à altura necessário para dar provimento nos termos do hospital de campanha, foi possível, mas também foi possível, a da altura, estarem lá 24 representantes dos Estados da Comunidade Europeia e tomar assento no mais recente encontro a propósito da Social Happening Commitment entre os vários estadistas. Mas, curiosamente, a propósito disso, o que foi dito na altura é que estava a ser colocado não só nomes inquestionáveis e intocáveis, como estava a ser posto em causa o interesse público. Não, o interesse público está posto em causa quando é votado ao abandono, quando é feito o elogio da mediocridade.
E há outra questão que tem a ver exatamente com as tutelas, e isso, eu tenho um professor meu que dizia a questão da forma é sempre igual, independentemente do suporte. Se nós estamos a falar do campo, estamos a falar da cidade, do ponto de vista do problema, da forma como se encara o problema. Imaginem, a dada altura, por exemplo, só a título de exemplo, como é que a dada altura um decisor público local se vê confrontado com situações verdadeiramente ultrajantes. Nós temos no Porto, por exemplo, as Torres do Aleixo, que a dada altura, feita uma inspeção, verificou-se que as paredes exteriores estavam na iminência de derrocarem ou de descolarem da estrutura. E, portanto, isso implicava um sério risco para as pessoas que lá viviam, 92 famílias, grosso modo, acho que foram 92 famílias. E o Presidente Rui Moreira, de facto, viu-se confrontado com uma necessidade urgente de resolver a situação. É evidente que a Domus Social, só para ter uma ideia, a Domus Social, a seu cargo tem 13% do parque habitacional total da cidade do Porto. Estamos a falar de uma carga que só é equiparável com a Finlândia. Nós temos, a média nacional anda nos 3, 4%. Portanto, nós estamos a falar de 135 milhões de euros que já foram gastos, não só na reabilitação do parque habitacional, porque é preciso reabilitar e manter. Eu, por exemplo, vivo ao pé do parque do bairro do Falcão, em Campanhã, que há 40 anos não tinha um parafuso, há 47 ou mais, não tinha um parafuso novo. E as pessoas merecem dignidade. Quando se fala disto, fala-se de reabilitação, fala-se de dignidade, fala-se de futuro, fala-se de progresso, fala-se de confiança. Ninguém vai para uma cidade dual. Ninguém tem confiança numa cidade dual, em que só tem um aspecto bom e depois todo o aspecto é todo mau logo a seguir. Não, tem que haver aqui algum sentido de coesão e algum sentido equilibrado do território, mesmo ao nível das franjas que nos merecem maior atenção e sobretudo, com filhos, uma outra alternativa de futuro. Mas estava eu a falar das torres do Aleixo. Foi colocada, de facto, a questão à Assembleia Municipal, e, inclusivamente, quando alguém disse, então, mas e o que é que o senhor fez? O Presidente Rui Moreira, quando diz isto que eu vou acabar de dizer, diz muito ao ponto a que este regime chegou. O Dr. Rui Moreira, o Sr. Presidente Rui Moreira, foi ter com a Presidente ou o Presidente do IRU, o Instituto Nacional de Habitação e Reabilitação Urbana, que tem o parque habitacional junto, no meio, tem incursões no território do Porto, votado ao abandono, de uma completa ausência de dignidade. Eu sei de perto como é que as pessoas vivem nessas habitações. Aliás, é fácil perceber aquilo que é do IRU, aquilo que é da centralidade, e que tem autonomia financeira e autonomia, inclusive decisória, que não dá cavaco a ninguém, mas que tem incursão no território da cidade. E a verdade é que quando o Sr. Presidente foi colocar a questão, atenção, o que é que tem disponível no imediato, porque eu tenho 92 famílias que precisam ser realojadas, a resposta que foi dada foi: o Sr. Presidente não tem nada a ver com isso. E estamos neste ponto. Ela até pode achar que não, mas qualquer cidadão pode interrogar o que é que eu, enquanto cidadão do Porto, tenho a ver com ter que levar com a obsolescência ou com o completo abandono de parte da cidade, que eu tenho que conviver, e como é que eu própria me sinto relativamente a isso, quando eu pago também os meus impostos. O IRU depende das finanças, depende do Ministério das Finanças e depende da Segurança Social. Onde é que vai o dinheiro? O que é que esta gente faz? E sobretudo, com que topete. A propósito do território, já vou acabar. A propósito do território, eu só queria dar um exemplo. Relativamente à questão das portarias, que eu referi, no fundo, não se faz mais nada do que repetir um pouco do princípio ativo, não se promove a biosseguridade e, sobretudo, não se promove uma coisa que está
no regime jurídico dos instrumentos de gestão, no decreto-lei, por exemplo, 380, 99, 22 de setembro, inclusivamente, nós estamos a falar de 99 e já lá era referida a biodiversidade e havia outro termo que lá era inscrito, que acho que a malta perdeu noção, que é agroflorestação. Ou seja, não é no sentido da agricultura pesada e intensiva, mas é na perspectiva de que eu posso ter uma nave com mata, posso ter uma nave com pastagens, posso ter uma nave com silvicultura, posso ter a retenção, pontos de retenção de água. E à luz daquilo que está na REN, a verdade ou não é tanto, que a única coisa que se faz é uma mancha verde. Uma mancha verde de quê? De eucaliptos ou de pinhalas, já que a lançar um repto aqui ao meu colega e a desafiá-lo. Mas a verdade é esta, há de facto uma certa pobreza no olhar disto tudo. E mais, a par dessas portarias que eu há bocadinho referi, é que foram autorizadas uma caterva de centrais de biomassa. Ora, neste momento elas estão a entrar em falência. Claro que estão a entrar em falência, porquê? Porque não se perspectiva, lá está uma questão do princípio ativo e da dose. Matou-se, de alguma forma está-se a matar com a receita. Porquê? Porque a verdade é esta, serviram-se muito bem da madeira queimada dos incêndios de 2017, mas a madeira queimada só serve para biomassa, quanto muito no prazo de 2 anos. A partir daí não serve para mais nada. E mais, é que se não é aquilo que vem da prática agrícola e dos resíduos urbanos o suficiente para alimentar essas centrais, eles vão ter que ir buscar madeira. Vão buscar madeira, neste momento estão a buscar madeira, não estão a buscar madeira porque é a única coisa que confere a produção de calor. Se não têm madeira, onde é que eu vou arranjar? A partir daqui deixo a pergunta para o ar, sim, porque, obviamente, eu não posso dizer tudo o que penso, não vou ser presa. E, portanto, acho que me fico por aqui. Embora eu gostava de dizer outras coisas, que relativamente ao solo, há outras alternativas, se me permitem, e dou só este exemplo. Muitas vezes fala-se nas hortas urbanas, um pouco do campo na cidade, e está sempre na perspectiva do solo. Hoje em dia existem novas formas de olhar a soberania alimentar, ou a relativa soberania alimentar ao nível, por exemplo, das urbes, que passa por sistemas alternativos, por exemplo, à aquapónia. Passa por, inclusivamente, considerar, já nem falo do futuro PDM do Porto, também a esse nível já é bastante ambicioso, mas, por exemplo, a cidade de Paris impõe ao regulamento municipal, que impõe que toda a nova construção inclua, seja ao nível das coberturas, seja ao nível das fachadas, pelo menos 20% da área vegetal, que pode ser, na perspectiva da contributo para a biodiversidade, no sentido em que promove a polinização, mas a polinização ela própria também permite maior produção e permite também outra coisa, é que pode ser equacionado ao nível, por exemplo, da soberania alimentar a determinados níveis. Por que não, por exemplo, conceber o equipamento urbano como um espaço de mercado municipal, por exemplo? Pode ser um mercado municipal, mas também pode ser a horta municipal. Pode ser, digamos, em vez de ser o solo, na perspectiva que temos, convencional, em alternativa pode ser uma torre. Pode ser autossustentável, pode ter recurso a processos fotovoltaicos e basta haver um tanque de peixes, canais hídricos em canal próprio e depois todo o sistema, que inclusivamente, tal como o Porto é muito bem, o Porto não socorre a pesticidas e herbicidas. E há outra coisa também importante dizer, os nossos atos são importantes na medida em que vão terminar, digamos, a nossa noção, digamos, de sustentabilidade, digamos assim, mas nós não vivemos sozinhos e muitas vezes não adianta nós estarmos com boas práticas e práticas ambientalmente aceites, quando ao lado temos municípios a ter mais práticas ambientais. Porquê? Porque os elementos, vento, a própria água leva os elementos a quilómetros. E pronto, e por aqui me fico. Não me desiludiste. Obrigada, João. Não.
Obrigado, Carlos, por tua intervenção. Eu vi que o Henrique tomou umas notas, mas eu já queria acrescentar mais uma para depois. Vamos tentar agora levar mais um bocado para depois abrirmos a discussão, ou abrirmos a conversa, quem quiser intervir. E eu sei que o objetivo era perceber, há bocado o Henrique falou dos interesses coletivos, interesses privados, todo o facto de saber depois tem a ver com aquilo que eu já lhe tinha referido ao telefone, que aconteceu uma situação mais ou menos que se construiu em cima da Reserva Agrícola Nacional, foi aqui no Conselho da Feira, construiu-se uma empresa grande e depois ninguém viu, ninguém sabe, com tanto planeamento, com o plano diretor municipal, o plano são 3, a nível municipal acho que são três, e ninguém viu e depois, dado que a empresa já estava construída em cima da Reserva Agrícola Nacional, a Assembleia Municipal aprovou um projeto de interesse municipal. E era o que eu queria saber, até que ponto é que se pode conjugar o interesse de que é construir o desenvolvimento com a proteção da Reserva Agrícola Nacional, com a proteção da Reserva Ecológica Nacional, saber se há um ponto de equilíbrio ou se estas exceções são normais ou se... Esse problema que está a levantar é um problema muito interessante do ponto de vista do ordenamento. A tendência portuguesa tem sido no sentido de acentuar a ideia de que a discricionariedade é intrinsecamente má e, portanto, deve ser banida dos instrumentos de ordenamento de território. E, portanto, os instrumentos devem prever tudo aquilo que é possível prever. Ou melhor dizendo, os instrumentos devem prever tudo o que vai acontecer e devem ser desenhados nessa perspectiva. E são desenhados nessa perspectiva. Que, evidentemente, é uma perspectiva, enfim, que parece razoável se, por acaso, quem desenha o plano for a única pessoa no mundo que conseguir prever o futuro. Mas isso normalmente não acontece. As pessoas que fazem os planos são como nós. O futuro é uma coisa muito real, é uma realidade, mas é uma realidade muito desconhecida. A única coisa que é clara sobre o futuro, e que disso podemos ter a certeza, é que ele não vai ser aquilo que nós pensamos. Portanto, o primeiro ponto que nós temos aí, que vai direto, já vou chegar ao seu ponto, é nós tendemos a olhar para os planos na perspectiva portuguesa, não é necessariamente assim, na perspectiva que se tem, ou melhor dizendo, na perspectiva que se tem acentuado no modelo português, que é uma perspectiva de que o futuro é fechado, em vez de ser uma perspectiva de que o futuro é aberto. Isso entronca diretamente na questão da REN e do ordenamento. Eu, por acaso, enquanto aluno, acompanhei a elaboração do diploma da REN, o diploma original, não é o que está em existência. Porque, por acaso, o meu professor era o Faco Viana Barreto, o professor António Barreto, era o António Viana Barreto, que é, de facto, a pessoa que foi depois diretor-geral do Ordenamento do Território e que é um dos grandes ideólogos destes sistemas de proteção, quer da REN, quer na altura dos PDMs, tinham outros nomes, os planos municipais, e por aí fora. E, na altura, ele estava exatamente na Direção-Geral do Ordenamento do Território, dava umas aulas, e uma das tarefas que tinham era fazer este diploma. Este diploma tem uma raiz conceptual e etc., num plano que ele tinha feito com o Dentinho e com o Álvaro Castelo Branco, que é o Plano de Ordenamento do Algarve, onde tudo aquilo que está na base teórica que a Escola da Petrobras já trouxe para o Ordenamento do Território está mais ou menos lá tudo. Nesse diploma, no diploma original da REN, não sucedia aquilo que se sucede atualmente. O diploma original da REN é um diploma com uma doutrina clássica de ordenamento, em que a cada realidade deve corresponder uma solução. Isto foi alterado, já não nesse contexto, quer dizer, depois o diploma era muito difícil de aplicar, isso é verdade. O diploma era muito difícil de aplicar, tinha muitas coisas, muitas exceções, enfim, por aí fora. E aquilo que é costume na tradição administrativa portuguesa é que quando há exceções, em vez de o Estado reforçar a sua componente de acompanhamento, de, chamemos-lhe assim, extensão rural, neste caso de extensão
de território, de estar mais perto da realidade, o Estado resolve o problema todo na lei. E diz, não, então acaba-se isto tudo, acabam-se as exceções. E isso é que está na origem do atual princípio que está na REN, que é a negação do ordenamento. Em que eu tato declives maiores que não sei quê, linhas de cheia, dunas, etc., todas com o mesmo regulamento. Isto é a negação do ordenamento. Exato. Tudo bem, mas quer dizer, isto é a negação do ordenamento. O ordenamento deveria ser dizer, eu de facto preciso de conservar as dunas, ou preciso de conservar os leitos de cheia, ou preciso de conservar áreas, preciso diminuir a erosão numa determinadas áreas, mas isto são realidades diferentes e, portanto, eu tenho que ter soluções que são adaptadas a essa realidade. É por isso que essa é outra nota que aqui está, que sempre que existem grandes incêndios, existe uma inflação de legislação sobre florestal. Verdade, o Tiago Oliveira, que é hoje o presidente da AGIF, não sei se é presidente, que se diz, se é diretor, enfim, é uma da chuva da AGIF, fez um doutoramento, tem um doutoramento sobre gestão do risco e do ordenamento, em que ele tem um gráfico muito interessante, exatamente relacionando o número de diplomas legais com a área ardida no ano anterior. Isto corresponde a esta tradição que nós temos em Portugal, tradição administrativa, que é, perante um problema, em vez de o compreender e de o resolver, fazemos uma lei. E esse é o problema que está relacionado com esse tipo de instruções e que tem na base a ideia do que é preciso é diminuir a discricionalidade, ou melhor dizendo, eliminar a discricionalidade. Ora, a discricionalidade é como o resto das coisas, é como ao fogo, ou como à química, a diferença entre um remédio e um veneno é a dose. Completamente. É igual nos incêndios. Se me perguntarem, Portugal tem fogo a mais, eu digo, não, Portugal tem fogo a menos. Tem fogo a mais nas alturas erradas e tem fogo a menos nas alturas certas. A opção que nós temos em Portugal não é arder ou não arder. A opção que nós temos em Portugal é arder quando queremos, da forma como queremos, nos sítios que queremos, ou arder à balda. Esta é que é a opção. Porque a opção que está na legislação e muitas vezes na cabeça das pessoas, que é da supressão do fogo, essa opção não existe. É uma opção teórica que na verdade não existe. Se eu pretender eliminar o fogo, é o fogo que me vai comandar a mim e não eu que vou comandar o fogo. Ora, isto é igual no ordenamento e na discricionariedade. A solução da rede da diretiva Habitat é uma solução muito interessante. A solução da diretiva Habitat diz: se houver impacto relevante nestes valores protegidos assim, agora não vou discutir se deviam ser esses ou outros os valores, é proibido. Mas, e aqui é que está a questão, diz, mas se estiverem em causa outros valores de interesse público relevantes, então pode ser assim. E o que altera é o processo de decisão. Introduz, quer dizer, não introduz discricionariedade, não dizer assim, se o Presidente da Câmara achar que o promotor tem olhos azuis pode fazer, se tem olhos castanhos não pode fazer. Esta discricionariedade é errada e deve ser eliminada. Mas quando existem conflitos de interesses públicos, e o interesse público não é o único, eu nisso sou muito marxista, o Estado não é a personificação do bem, nem concentra o interesse público. O Estado é um instrumento nas mãos das classes dominantes. Eu nisso estou absolutamente de acordo com o Marx. E é por isso que nós temos que saber que o interesse público é uma coisa que resulta das nossas discussões. E aqui o que é interesse público? Pode ser opção política. Quer dizer. Exato, pode ser opção política. Sim, mas não pode ser só política. Agora, atenção, não há opções políticas para lá do limite da lei. Claro. Isso não é opção política, é ilegalidade. São Claro, coisas diferentes. claro. Há opções políticas dentro daquilo que são os limites da lei. Mas dentro dos limites da lei é preciso perceber que o futuro é impossível de prever e, portanto, nós temos é que ter mecanismos para isso. O que a Diretiva Habitat faz, e que sempre que eu posso introduzo na legislação nacional, já me aconteceu várias vezes em vários planos de ordenamento, é dizer, por exemplo, é proibida a construção fora dos perímetros urbanos. Isto estou a tirar um exemplo que é concreto, real, do plano de ordenamento de Serra da Área de Conilheiros, onde estive envolvido. Durante o processo aparece alguém a dizer assim, mas eu quero fazer instalações para ter um rebanho de gado e, de acordo com a legislação da produção do gado, etc., eu não posso fazer o meu estábulo
e a minha sala de ordenha dentro do perímetro urbano, porque conflitua com o perímetro urbano. Bom, mas o plano não deve permitir construções fora do perímetro urbano. Mas eu preciso das cabras para gerir conservação da natureza. Porque eu, para ter habitats de orquídeas, de prados de orquídeas em calcários, eu preciso ter perturbação, isto é, fogo e gado. E tem que guardar as alfaias. E eu, para ter fogo e gado, preciso ter gado. Para ter gado, eu preciso ter sítio onde o guardar. Mas eu não o posso pôr por baixo da casa das pessoas, que era o tradicional. O que se foi encontrar naquele caso, e que eu acho que que eu fui buscar à Rede Natura, é dizer, bom, no caso das atividades que têm impactos positivos de conservação, primeiro critério de limitação da discricionariedade. Eu tenho que demonstrar que ele tem interesse de conservação. Não é porque eu gosto do pastor ou não gosto do pastor. Primeiro, eu tenho que demonstrar que ele tem interesse de conservação. Segundo, se eu não tiver alternativa, eu tenho que demonstrar que ele não tem alternativa. Portanto, eu estou a abrir a discricionariedade, eu estou a abrir exceções, mas estou a dizer em que condições é que se verificam essas exceções. E, por fim, tinha mais 2 ou 3 instrumentos, nomeadamente a discussão pública sobre o processo. Porque a transparência é fundamental para que a exceção não se torne regra. Como toda a gente sabe, em Portugal, atualmente, os dirigentes da administração pública são todos nomeados em substituição. Porquê? Porque a legislação diz a regra é o concurso público, enquanto não houver concurso, pode-se nomear em substituição por 6 meses. Isto é taxativo na legislação. Depois, há uma interpretação criativa que diz, bom, mas como não pode haver vacatura do lugar, a pessoa que lá está ao fim de 6 meses não pode ser substituída, porque não há ninguém para lá pôr. E, portanto, os 6 meses deixaram de existir na prática. Eu conheço dirigentes em substituição há 3, 4 anos, no meio das calmas. Não é? E, portanto, a regra da nomeação por substituição, ou melhor dizendo, a exceção da nomeação por substituição, transformou-se a regra. Basicamente, hoje, os dirigentes da administração pública são todos chamados assim. Ora, eu tenho que evitar este tipo de exceções. Portanto, naquele caso, para além de eu ter que demonstrar que havia impactos positivos de conservação, para além de eu ter que demonstrar que não havia alternativa, a decisão não era da direção da área protegida, ou melhor dizendo, era da direção da área, não era da direção, na verdade, era da direção, mas tendo que ter um apoio, tendo que ter um parecer positivo de um Conselho Consultivo que era mais alargado, onde está mais gente, e tinha que ter um processo de discussão pública de pelo menos 15 dias. Porque esse processo de discussão pública permite à sociedade reagir à discricionariedade não justificada. Na feitura de um PDF. Exatamente. Com essa parcimónia toda, que não acontece depois com as outras figuras superiores. Mas mais do que isso, não acontece na aplicação das exceções do PDM. E às vezes devia acontecer. Porque a regra do PDM é esta, eu posso admitir que a tal fábrica se calhar justificar-se-ia naquele caso, mas nessa altura ela devia ter tido discussão pública e se calhar devia ter sido a decisão da Assembleia da República e não do Executivo, da Assembleia Municipal e não do Executivo Municipal. Claro. Porquê? Porque a definição de interesse público é coletiva. Sim. E isso implica que os atores sociais se possam pronunciar em tempo e antes do facto consumado. Claro. Agora, isso não tira nem põe para o facto daquilo ter sido construído e ninguém ligar nenhuma, porque o Estado fiscaliza pouco. Porque isto pressupõe que o Estado fiscalize. Mas com tantas fiscalização ninguém viu, não há demasiado gente a fiscalizar? Provavelmente as regras de fiscalização não são suficientemente claras e não são suficientemente abertas. Eu, quando estive a visitar uma das minhas filhas que mora em Austin, no Texas, às tantas vi lá uma coisa qualquer e resolvi fotografar. Era num jardim, eu percebi que estavam umas pessoas na janela e tal, mas depois vim embora devagarinho e tal, porque percebi que as pessoas poderiam não ter gostado ao facto de eu ter fotografado lá uma porcaria qualquer. E realmente vi que a senhora vinha, fui ter com ela, expliquei-lhe que não era dali, não era não sei o quê. Ela disse, não tem problema, fico muito obrigado pelo seu cuidado, mas sabe, é que há umas pessoas que andam aqui pelas ruas a fotografar tudo o que acham que está fora dos regulamentos e depois mandam para a Câmara 60, 70, 80 reclamações. Atenção, que isto não é apenas um problema de cultura americana, é um problema de cultura administrativa. É fácil às pessoas acederem ao regulamento, é fácil as pessoas saberem o que é o regulamento e é fácil exercerem o seu direito de dizer assim, eu acho que isto está mal. E o poder é escrutinável. E o poder é escrutinável. Exatamente. A casa ao lado da minha filha foi vendida,
15 dias antes de ser vendida, recebeu ela uma carta a dizer que a Comissão de História, lá daquela coisa, História para os americanos é uma coisa um bocadinho diferente de nossa, mas pronto, que a Comissão de História se ia reunir no dia tantos de tal, às tantas horas, quem quisesse participar num raio, então, não sei, recebeu uma carta, quem quisesse participar num raio de não sei o quê, pronunciar sobre o valor histórico da casa. Portanto, a definição do valor histórico da casa não foi feita pelos técnicos de história. A definição é feita pela comunidade. E é isto que eu acho que, em relação a esta parte da REN e do ordenamento, quando fala nisso, é exatamente o que nos falta. Primeiro, é perceber que o que nós temos não é um problema de falta de legislação, é um problema de fiscalização. Segundo, é um problema de abertura à ideia de que o interesse público não é uma coisa pré-definida, nem é definida tecnicamente, é definida socialmente. E, portanto, o que nós temos é que trabalhar os mecanismos sociais. Nesse caso, provavelmente, o que acontece é que nós deveríamos ter mecanismos mais fortes das pessoas comuns poderem questionar o poder. Não é o indivíduo que está a fazer a obra. Sejamos claros. O problema aqui não é questionar o indivíduo que está a fazer a obra, porque esse, ou faz legal ou ilegalmente, qualquer pessoa tem o direito de cometer ilegalidades. Tem, obviamente, que sofrer as consequências, mas tem o direito de cometer ilegalidades. O que está aqui em causa é a pessoa que está à volta a questionar o poder público, a perguntar o que é que se está ali a passar. Provavelmente, isso é um dos mecanismos que nós devemos trabalhar a nível autárquico, de maneira a que a fiscalização da sociedade seja maior sobre atos que possam implicar terceiros. E esses mecanismos têm que estar bem definidos. Não servem para andar a fazer o que acontece com a atual legislação da defesa de floresta contra incêndios, em que na prática se está a promover a conflitualidade entre vizinhos, em que alguém não gosta da sombra do vizinho, telefona para a GNR para ir mandar árvores abaixo. Mas isso não é? ainda não estão legalmente... Portanto, isso não funciona. Exatamente. Só tinha aqui uma nota sobre as centrais de biomassa, que eu já agora gostava de falar sobre isso. As centrais de biomassa para a produção de eletricidade dedicadas são uma fraude. Uma coisa é ter uma central de biomassa que aproveita materiais que sobraram de uma operação florestal, que aproveita o licor de celulose que sai do processo de produção da pasta. Essas centrais de biomassa são úteis. Agora, as centrais de biomassa que nós resolvemos inventar para resolver o problema da acumulação de combustíveis no nosso território, tal como foram desenhadas, são uma fraude. O que acontece é que nós inflacionamos enormemente o preço do quilowatt-hora pago a estas centrais, que é para não ter que ir ao déficit e, portanto, não ter que dizer aos contribuintes que estavam a pagar aquilo. Portanto, disfarçámos aquilo na conta da eletricidade, mas isto não tem nenhum efeito do ponto de vista dos fogos. E não tem nenhum efeito porque o problema, esta biomassa de que estamos a falar, que é dos matos, que é aquela que conta, tem o mesmo problema do papel higiênico. O dono da Renova, antes de ter inventado o papel higiênico preto, que passou para vender papel higiênico em São Petersburgo, porque tem um preço que justifica, o dono da Renova tem um problema, está aqui num cantinho da Europa, produz um produto de baixo valor, mas de muito volume. E, portanto, ele não consegue vender papel higiênico a mais de 1.200 km da sua fábrica, se não lhe introduzir valor por qualquer razão. Porquê? Porque o custo de transporte é brutal. E o que se passa com esta biomassa é a mesma coisa. Nós temos um volume enorme, o custo de transporte é enorme. Ninguém vai fazer uma central de biomassa para ir acima do monte de 30 km de distância e buscar mato para queimar. Isso não é verdade. Mas mesmo que fosse verdade, é absurdo que isto seja feito através de uma central de biomassa para produzir eletricidade, porque com o mesmo dinheiro que nós gastamos, nós consumidores gastamos na eletricidade, para pagar esse funcionamento, nós temos outras centrais de biomassa que são incomparavelmente mais eficientes. E essas têm a grande vantagem de que se deslocam ao sítio onde está a biomassa. Têm 4 patas, chamam-se cabras, e portanto, se nós apoiarmos os rebanhos com o mesmo dinheiro que apoiamos as centrais de biomassa, nós temos 50 vezes mais utilidade na gestão dos fogos. Manutenção e fertilização. O problema das centrais de biomassa, eu gosto, enfim, pronto, costumo fazer este comentário porque não faz o menor sentido.
Mas pronto, voltamos ao tal problema da economia e de perceber como é que as coisas funcionam, para perceber que de facto qual é a vantagem de central biomassa. Primeiro é uma coisa ali quietinha, que eu dou dinheiro, e depois eu escondo os custos na fatura de eletricidade. E, portanto, o consumidor que está em Lisboa faz lá a ideia de que está a pagar mais 3 ou 4 cêntimos por causa da porcaria da central de biomassa, quando podia estar com o mesmo dinheiro a financiar 50 pastores. Obrigado, Henrique. Carla, é uma questão para ti que nós um dia destes partilhaste no Facebook. Este texto do qualificar. O seguidor meu. Não. O stalker. A qualificar, lembras-te, qualificar, desqualificar o texto. E eu achei interessante porque começava aí entre nós um ciclo progresso, qualificar, desqualificar e requalificar. Este ciclo é particularmente evidente nos espaços verdes públicos e a falta deles. Hoje em dia, os poucos espaços verdes que fazem, de novo, dando qualidade a sítios por vezes abandonados, expectante de uma urbanização de que, entretanto, desistiram e nunca tinha sido usado para outro fim, e era a memória biofísica do passado do território da região. Restou nos espaços públicos vindos do passado e esses, em geral, muito abandonados e presentes. Portanto, qualificar a hoje foi mal feito e sem entender as características do território. Esse não é um texto meu, é um texto do Nuno. Que eu depois falei, acabei por seguir Sim. por indicação tua. Sim. Isto tem sempre a ver, ouçam, isto também tem sempre a ver até com esta ideia. Desculpa, termina de uma forma muito interessante, porque agora nós estamos perante um problema ambiental que é seriam exemplos úteis inúmeros passadiços, balões e outras tretas que vamos desqualificando. Temos agora um problema ambiental que é os passadiços. Quer dizer, eu acho que isso deve ser interessante para alguém que esteja a vender madeira para esse fim. Deles são feitos com plástico reciclado. Exatamente, ainda por cima com com fenólicas e com resinas e não sei. Mas plástico reciclado é claro. razoável. Pronto, mas realmente, na verdade, são os matacões, quer dizer, a verdade é que eu gosto da natureza no sentido mais diverso e puro. Eu sou um bocado purista nesse sentido, e eu acho que para fazer a fruição da natureza não é propriamente para aquele local onde está aquele matacão. Eu posso fazer a fruição, quer dizer, à volta, quer dizer, eu posso inclusivamente fazer-me com um cajado a caminho, quer dizer, acho que de facto há uma certa artificialização do conceito da fruição. Eu lembro quando eu entrei em arquitetura, o primeiro trabalho que nós tínhamos de fazer era no imaginário abstrato de um belo de ver. E realmente não há, de facto, este cuidado do momento de miradouro. Quer dizer, havia aqueles miradouros, aqueles pontos, se calhar, mais significativos nos caminhos, nas estradas nacionais, onde havia, por exemplo, uma beirazinha onde se fazia dali uma mesa, 2 banquinhos, e pronto, e transformávamos aquilo num ponto preferencial para a fruição da paisagem. Bom, pode haver alguma dissonância até do ponto de vista da leitura de conjunto, mas também existe outra coisa, que é muitas vezes, eu falo até quanto à minha classe, não tenho esse sentido corporativista, nunca tive, mas a verdade é que muitas vezes impera a vontade de impor uma impressão digital por parte de quem concebe algo e que transforma isso para as gerações futuras como uma espécie de atenção, isto é o mais moderno que existe na atualidade, e portanto nós agora vamos ter uma percepção higienista do território. E nomeadamente na determinada parcela do território urbano, em vez de termos uma coisa que para muitos dá algum colorido, que são canteiros e flores e algum barulho por meio, transforma aquilo numa eira. Há quem adora eiras. Eu não estou contra ou a favor, depende das circunstâncias, depende de como as coisas são de facto consideradas ou são não pertinentes, mas eu, sendo arquiteta e da Escola do Porto, e é uma Escola do Porto que se prende sempre por esta ideia de less is more, confesso que sempre que chegava ao Porto, a primeira sala de visita era a Avenida dos Aliados. E a Avenida dos Aliados
tinha aquele proliferar cromático das várias flores, das várias corzinhas, mas que a da altura eu também reconheço que a dita eira, que lá está, que muitos qualificam de eira, também é um espaço polivalente, tem este caráter polivalente, por exemplo, para os festejos do FCP. E, pronto, e tem este lado também bondoso e, portanto, às vezes as coisas não são preto e brancas, não é? Agora perdeste um bocado de... Pronto, mas está bem, de Porto. Já fiquei uns furos abaixo na consideração aqui do... Nós vamos... Isto seria suposto terminar daqui às 5 horas, presumo eu. Sabia andar por aí. Eu agora vou pedir, se alguém quiser fazer alguma intervenção, quer dizer algo, não sei se vai ser perceptível com o telefone. Eu tenho que repetir. A pergunta, boa tarde, antes de mais. Queria só cumprimentar o fundador, o Daniel, e vou direto à questão, temos pouco tempo. A pergunta é ali para o senhor arquiteto. Que soluções é que propõe aos agentes económicos deste país com vista ao ordenamento do território na senda do combate aos incêndios, que é uma questão tão preocupante para a sociedade? Bom, a pergunta é sobre o que é que se pode propor aos agentes económicos no que diz respeito à gestão do fogo. Sim, o ordenamento. O ordenamento. Pois soluções de ordenamento de território não tenho nenhumas, porque acho que o problema não é do ordenamento de território. Portanto, nesse sentido, isto que está muito na moda de mudar a composição florestal, de fazer intervenções, não sei, eu isso, confesso, encolho os ombros. Bem sei que é uma posição razoavelmente minoritária, mas encolho bastante os ombros. O nosso problema de gestão do fogo, e por isso, em vez de dizer exatamente o que disse, a pergunta foi sobre combate aos incêndios e eu mudei-a para a gestão do fogo. Se não se importa. Porque, a primeira coisa que é preciso perceber é o fogo é um processo ecológico fundamental nos nossos sistemas. Era uma provocação. Sim, senhora, mas eu gostava de dizer isto de uma forma muito clara. O fogo é um processo ecológico fundamental nos nossos ecossistemas. E é um elemento natural básico, clássico, não é? Era a terra, a água, o ar e o fogo. O que distingue o fogo dos outros é que os outros três são elementos e o fogo é um processo. E é um processo que exige uma ignição. E, portanto, há uma visão clássica, uma visão muito comum, de que se o fogo exige uma ignição, temos é que controlar as ignições e o problema fica resolvido. Esta ideia, aliás, é repetida em relação à epidemia, porque só há doentes, só houver contágio, e, portanto, agora acabamos com os contágios. Qualquer destas duas abordagens são abordagens, não é uma questão de estarem erradas ou certas, são irrealistas. Não é possível. Em grande parte porque estamos a falar de relações de Pareto, isto é, 1% das ignições dão origem a 90% da área ardida. Portanto, Portugal já reduziu em 2/3 as ignições. Isso não se nota na área ardida. Uma ignição pode dar origem a um incêndio de 30.000 hectares. E 30.000 ignições não darem origem à área ardida praticamente nenhuma. Portanto, o que nós temos que perceber, primeiro ponto, é quais são as condições em que uma ignição se transforma num problema socialmente indesejado. Porque não é a existência do fogo, o fogo existirá sempre. O problema é em que circunstâncias é que nós temos fogo socialmente indesejado. Essas circunstâncias estão em 80% do peso dos fatores relacionados com condições meteorológicas. Isto é, sempre que nós temos muito vento e umidades muito baixas, também temperaturas, mas a temperatura é menos relevante. Há um ano ou dois, em Espanha, durante uma semana, estava um incêndio que a temperatura máxima nesses dias devia andar nos 2 graus ou 3 graus, a temperatura mínima nos -6.
Isso não impedia o incêndio. Aliás, toda a gente sabe, quando vem aquele vento leste, os surfistas dirão que é um vento offshore na zona, portanto, quando vem vento de Espanha, se for no inverno, e se olhar à volta só se vêem colunas de fogo, porque os pastores sabem muito bem que é ótimo para queimar. E sabem bem e fazem bem, atenção, eu não estou a dizer... O que fazem mal são os bombeiros ir apagar esses fogos. Isso é que é uma asneira, não é usar esse fogo. Portanto, esses fogos, quando vem aquele vento leste que vem do interior, completamente seco, que no verão dá aqueles dias de canícula brutais, mas que no inverno dá uns dias de frio brutais, fantásticos para a fotografia, porque a atmosfera é completamente limpa, também arde. Portanto, a questão tem a ver com o fogo e com a umidade. A queimada é essencial no processo de utilização do território com pastoreio. Porquê? Porque os animais vão comendo os rebentos das plantas, mas só comem os rebentos novos. As cabras são muito rústicas, mas não comem madeira. E, portanto, eu tenho que, periodicamente, fazer o fogo queimar a madeira, digamos assim. Isto é, transformar cadeias químicas complexas em elementos químicos simples que são diretamente utilizáveis pelas plantas e, por isso, têm um efeito de fertilização, ao mesmo tempo que eu retiro a madeira, retiro o pasto velho e faço o renovo do pasto. Portanto, as queimadas bem usadas são feitas assim. É claro que quando nós proibimos o fogo ou complicamos administrativamente de tal maneira o fogo que o pastor não consegue entrar na aplicação do ICNF, eu sou funcionário do ICNF, não consegue entrar na aplicação do ICNF porque também não anda com um computador atrás. Muitos já andam, atenção, não desvalorizemos as diferenças que existem muito nos pastores. Mas, enfim, ele não consegue entrar na aplicação do ICNF ou porque tem uma rede muito má de internet, porque acontece frequentemente no mundo rural haver uma rede de internet muito má, ou por outra razão qualquer, e portanto não está para estar dependente de autorizações. E o que ele faz, naturalmente, é, se nós criminalizamos o fogo, ou se dificultamos administrativamente o fogo, em vez de estar junto das pessoas, há um programa do Governo bem feito desse ponto de vista, aliás, da AGIF, com o ICNF e com a GNR, em que é a própria administração que apoia as queimadas dos pastores e que faz as queimadas onde os pastores entendem que precisam. Fazem-nos com capacidade técnica e fazem nas alturas certas para evitar que sejam feitas nas alturas erradas. Todos os anos morrem 2 ou 3 velhotes a queimar ou sobrantes ou em queimadas. Porque, como o fogo é criminalizado, em vez de fazerem normalmente, em horas normais, com o apoio dos vizinhos, vão fazê-lo às escondidas. Como uma boa parte deles já estão com 70, 80, 90 anos, por qualquer razão o fogo descontrola, anda mais depressa que eles, ou tropeçam, ou caem, já não têm agilidade, já não está ninguém para ver. E todos os anos morrem 2, 3, 4 velhotes em queimas de sobrantes. E isto resulta da criminalização da utilização do fogo, ou, não sendo criminalização, da complexificação administrativa que faz retirar do sistema as pessoas. Portanto, primeiro ponto, é preciso perceber que nós temos que simplificar isto e que o papel do Estado não é fiscalizar, também é fiscalizar, mas não é fiscalizar as pessoas, mas estar ao lado delas para aumentar aumentar tecnicamente a capacidade técnica de utilizar o fogo de uma forma tecnicamente correta. E, portanto, primeiro, nós não temos que diabolizar o fogo, temos que perceber que ele faz parte dos nossos sistemas e temos que trabalhar com eles. Temos que trabalhar com ele. E isso, por outro lado, o que nós temos que fazer não é tratar das árvores, mas tratar dos materiais finos. Isso implica gestão. Ou seja, todos aqueles programas que existem, que são meritórios, de filantropia, de plantação de árvores a seguir aos incêndios, são programas de destruição de valor. Porque, na verdade, ninguém vai tratar daquelas árvores. Nós vamos plantar árvores para queimarem se não morrerem antes de cedo, que é o que acontece em 90. Eu fui presidente de uma associação de conservação, nós fazemos plantação em algumas circunstâncias. As nossas taxas de sucesso nas quercíneas, portanto estamos a falar de carvalhos e coisas desse género, como utilizamos técnicas de plantação adaptadas ao facto de utilizarmos voluntários, etc. Este ano provavelmente teríamos taxas melhores,
porque este ano foi muito bom para as árvores, mas em anos anteriores, com um bocado de seca, nossas taxas de sucesso andavam nos 8%, 9%. Portanto, é uma maneira muito pouco eficiente de fazer árvores. É muito mais eficiente, por exemplo, apoiar a regeneração natural. Há muitas árvores que nascem por aí, semeadas pelos gaios, etc. É muito mais eficiente trazer gestão. Portanto, primeira coisa, a filantropia devia-se concentrar na gestão e não tanto em grandes ações de plantação ou de não sei o quê. Nós temos um problema de gestão e a filantropia aí podia dar um apoio. Segunda questão, nós temos um problema de economia e, portanto, é pela economia que temos que resolver. Eu dei exemplo há bocado desses tais dois conselhos, um é o Capitão Mundial, o outro é o Capitão Universal da Chanfana. Mas duvido que em alguma daquelas escolas primárias, daqueles conselhos, em que a gestão da alimentação dos meninos é das câmaras, seja servido ou cabra ou cabrito. Eu duvido que em alguma destas escolas, seja na feira, seja na Pampilhosa, haja no caderno de encargos da compra de refeições, um item, digamos assim, do caderno de encargos, que implique, eu não estou a dizer 100%, não faz sentido nenhum, não é? Acho muito bem que os meninos comam bacalhau e, obviamente, na feira não vão comer bacalhau se disserem lá que os produtos têm que ser todos locais. Mas eu diria, não estou aqui a discutir se são 5%, se é 1%, se é 10%. Dos produtos têm que ser produtos de produções que têm um impacto negativo na gestão de combustíveis finos. Por exemplo, é claro que isto complica, é claro que isto encarece, é claro que isto implica sistemas de acompanhamento que são mais pesados e sujeitos à fraude. Eu não estou a dizer que isto é simples, estou a dizer que é uma opção possível, a de olhar para as escolas, os quartéis, a segurança social, os lares de velhinhos, etc., e olhar para a alimentação destas pessoas e dizer como é que eu consigo viabilizar produções que estão a trabalhar em condições que não podem competir com a lesíria ribatejana a produzir milho e, portanto, como é que eu consigo dar viabilidade económica a estas explorações. O caso das resinas também é muito evidente. Portanto, ou a caça, ou a própria conservação. Como é que eu apoio a gestão? Portanto, eu diria que os agentes económicos, os que estão diretamente relacionados com o processo, mas também os outros, têm que trabalhar isto economicamente. Um bom exemplo do ponto de vista económico é os nossos pastores podem ser excelentes a produzir cabritos. São péssimos a vender cabritos. Não, quer dizer, mas porque também não é a vida deles, não é? Mas há outros operadores que são ótimos a vender cabritos, não percebem nada da produção de cabritos. Reparem, os mercados... Exato, é preciso trabalhar esse ecossistema económico. Porquê? Porque não faz sentido pôr os pastores que estão a fazer essa produção de serviços de ecossistemas, que é a gestão do fogo, a competir com o indivíduo que tem as suas cabras estabuladas para produzir cabritos para o Pingo Doce, não é? Quer dizer, falei o Pingo Doce, mas podia falar nos que é simplesmente que o Pingo Doce paga vários ordenados à família minha, portanto... Exato. Mas pronto, independentemente disso, o que eu estou a dizer é que a maior parte dos consumidores estão-se completamente nas tintas para onde é que vêm os produtos que comem. Há 30%, portanto cerca de um terço, que não se estão nas tintas, mas numa condição, é que tenham o mesmo preço ou preços muito semelhantes. Portanto, eu até que sou capaz de comprar um papel higiênico mais ecológico, desde que o preço não seja grandemente diferente. E depois há 2 ou 3% do mercado que está disposto a pagar mais por causa desse valor. O que nós temos dificuldade, muitas vezes, é fazer a ligação entre a Terra Maronesa, que é uma associação, essa até trabalha melhor desse ponto de vista, mas enfim, tem um projeto Life agora e tem um projeto muito bom. Mas enfim, admitamos a carne da terra maronesa, encontrar os 2 ou 3% de consumidores que estão dispostos a pagar mais pelo quilo de carne, desde que alguém lhes explique que comer aquela carne não tem os impactos de comer a carne. Todos nós precisamos diminuir o consumo de carne, sejamos claros, não é? Do ponto de vista de sustentabilidade, nós precisamos de reduzir muito o consumo de carne que fazemos. Mas a carne não é toda igual, depende da forma de produção. E, portanto, é o modo como se produz. Ao contrário do que acontece nas alterações climáticas, em que nós temos uma moeda comum, que é o carbono,
Na biodiversidade e na gestão de território e na alimentação não temos, porque o produto é o mesmo e é o modo de produção que é diferente. E nós temos muita dificuldade em fazer o encontro entre os 2, 3% que estão dispostos a pagar mais por aquele modo de produção e aqueles que efetivamente têm aquele modo de produção. Nós conseguimos fazer isso no azeite, mais ou menos, em que as pessoas estão disponíveis a pagar mais no azeite. Conseguimos fazer isso mais ou menos no vinho, onde as pessoas estão disponíveis a pagar a diferenciação. Temos muito mais dificuldade em fazer nos produtos que comemos diariamente. Fazemos nas hortícolas, mas só queremos saber se é fresco ou se não é fresco, e se tem produtos químicos ou se não tem. Agora, é muito difícil montar, digamos, um ecossistema económico que permita... Também precisamos ao nível do regime. Exato, também precisamos ao nível do regime, que permita fazer a ligação entre as pessoas que nos estão a prestar de borla um serviço, mas que estão a pagar do seu bolso, no sentido em que não está a ser remunerado. Portanto, quando me pergunta o que é que os agentes económicos podem fazer, depende dos agentes económicos, mas precisamos trabalhar este problema, porque o problema é de economia. O problema é de economia. Tem uma componente que pode ser de filantropia, mas é de economia, não é de ordenamento de território. Nós não vamos lá com o ordenamento de território. Há mais alguma intervenção? Não sei o que está a ser rápido. Como é que comentam o facto de o aumento da mediatização do tema do ambiente ter sido acompanhado com o aumento da infantilização do discurso sobre o ambiente, da simplificação infantilizada, em que os animais são cães e gatos só, em que a natureza é caçadiços, em que o fogo combate. Como é que estas questões que são aparentemente intuitivas, como é que se pode, é pela educação, pela literacia, o que é que não está a acontecer o aumento da presença mediática do tema com a melhoria da produtividade do seu parte? Se me permite, caro Deixa-me colega, repetir um pouco. eu vou ser muito rápida nisto. Há uma força política em Portugal que tem, de facto, nomenclatura, pessoas, no fundo, nada mais é que subsidiária de facto do sentido utilitário para os animais e natureza. Vá lá que não diz natureza e florestas, que muitas vezes acontece na nomenclatura, natureza e florestas, esta dicotomia nunca percebi muito bem. Então, uma coisa curiosa, eu como arquiteta, ainda há pouco tempo, instruí um processo em que o proponente é a pessoa de alto valor válido, eticamente uma pessoa irrepreensível e que se move todos os dias por dar bem-estar animal aos animais que estão a seu cargo. Ele move-se por desenvolver formas de adoção de vários animais, acolhe também sobrevive com isso, mas a da altura disse, muito bem, então vamos resolver aqui esta situação. Eu já a pensar que podia haver algum constrangimento até por via do ruído, porque no fundo, se nós tivermos um complexo com guardas animais, o ruído, se considerarmos cães, é logo mais que dado adquirido. E eu perspectivei que o nosso projeto, no fundo, tivesse esta forma de quinta pedagógica, em que tínhamos cães, tínhamos canídeos, tínhamos gatos, tínhamos um centro de apoio, tínhamos um equídeo, uma parte para equídeos, e a dada altura eu faço umas reuniões preventivas, que nestas situações, em programas relativamente fora do normal, gosto de me salvaguardar, e fui fazer umas reuniões preventivas na circunvalação do Porto, junto das especialidades, junto de engenheiros florestais, junto de veterinários dentro da especialidade, e o que me foi dito é que, do ponto de vista do programa, que estava tudo muito compatível. Inclusive, tínhamos os pontos da apicultura, cultivo de ervas aromáticas e tal. Bom, pela primeira vez como arquiteta, eu bati contra o muro. Pá! E eu, assim que vi o ofício, a primeira frase diz... no finalzinho, de dizer que as tutelas consideradas para os efeitos tinham dado para si positivo, estava tudo muito bem, mas tinha um problema, é que eu não estava a dar, e isto é um problema importante, exatamente pela forma de estabelecer política, e porque os nossos políticos e as nossas forças políticas são muito criativas, a engrossar ainda mais o enguiço normativo jurídico-legal que tem a ver com estas duas áreas, território e ambiente. E o que é que eles fizeram? Nesta perspectiva de salvaguarda
relativamente àquilo que se considera combustível, curiosamente, que era antes a REN, que é a Reserva Ecológica Nacional, agora já tem uma cor diferente, é vermelha. Eu realmente os movimentos cheiram-me sempre a problemas. A verdade é que, de facto, é um problema que está instalado, é o combustível. Bom, o combustível, neste momento, está neste ponto. É que, como sabem, o parcelar, portanto, o parcelado do território a norte é muito mais fechado que a sul, portanto, se nós perspectivarmos sempre esta salvaguarda de 50 metros à proximidade das árvores, acontece que muita gente que fica proprietária de terrenos, que até, enfim, está contente na vida porque pode ter uma alternativa de futuro, a fugir um pouco à cidade e a ter a periferia como salvaguarda. A verdade é que fica com um ónus, fica com um terreno em que a capacidade de edificabilidade é nula exatamente por este aspecto. Até porque a salvaguarda de 50 metros é uma treta, porque eu também, filha de pessoas que nasceram em aldeias do interior de Portugal, a verdade é que a maior parte das árvores que estão próximas das casas são árvores de fruto. Ninguém, no seu perfeito juízo, tem um pinheiro e um eucalipto no meio do quintal. Tem uma macieira, tem uma cerejeira, tem... Bom, enfim. Isto digo eu, e é a realidade que eu mais entendo. Ora bem, o PAN, agora digo com todas as letras, PAN, foi promotor de uma ideia de que é preciso promover o bem-estar animal. Ninguém gosta mais de animais do que eu. Aliás, eu tenho um cão que é tratado como um filho. Muito bem. A verdade é esta. Eu não posso ter, a partir da ideia que eu estou a ser bondosa com a iniciativa de forma de lei, sem perspectivar os efeitos colaterais. E o que é que isto implica? Se eu não posso, por exemplo, fazer abate de animais botados ao abandono, eu vou ter que deslocar alguns. Agora, há esta ideia de que o público é que resolve tudo. Vão bater à porta do Sr. Presidente Rui Moreira e dizer assim, olha, para além do canil municipal que tem, vai ter que inventar outro. Vamos ter uma ideia muito precisa, é que uma box legal para um cão, por exemplo, estamos a falar de uma área que é 3x3. Estamos a falar de 6 metros quadrados. Ora, 6 metros quadrados é equivalente ao mínimo exigido por uma cozinha. Há muita gente que tem uma cozinha nessa ordem. Portanto, se eu estou a perspectivar que, não havendo abates, vai haver um engrossamento constante da população e muita dela, eu, por exemplo, quando vou para Taboaço, vejo a rotunda entre a régua e depois já a ida. Nem política de esterilização. Não há política. Pronto, e atenção, a única esterilização que eles equacionam, muitos dos ecologistas é que defendem que tem que haver controle da natalidade humana, porque só nós é que somos um problema, e portanto os meninos e os gatinhos tal. E a verdade é esta. Tem que haver, de facto, esta perspectiva da defesa do bem-estar animal, mas depois também outra coisa. É que os próprios PDMs são equacionados não na perspectiva de haver estes inputs diferentes, sendo que se eu não posso construir e promover uma alternativa à rede pública, fazendo, digamos, constituindo como uma rede no território promovida por particulares, a verdade é esta. Quando vamos para os outskirts da cidade, no meio da cidade não vamos estar com cães e gatos ou com cães a fazer barulho, vamos para os outskirts. Quando vamos para os outskirts, o que é que temos? Ou é a REN que está pintada a vermelho, cuidado com o vermelho, ou então, na verdade, estamos na perspectiva de quintas rurais. Portanto, esta questão do bem-estar animal, se o PAN não fizer um esforço por também ser proativo na revisão de toda esta concepção ecológica, temos um problema, porque não vale a pena estar a pintar e botar coraçõezinhos de patinhas e de amor aos animais quando nós não percebemos toda a geometria variável com que está implicada. E nós temos um problema, não somos capazes de resolver, porque a própria moldura não nos permite. A moldura legítima não nos permite. Estamos condicionados a esse. Pronto, foi o primeiro muro na minha vida e doeu muito. Estava entretido. Não, estávamos aqui porque por causa da falta de Nós tempo, mas eu gostava estamos só a de dar uma combinar o que resposta não é para rápida. combinar. Exato. Pronto. Nós só estamos a dizer que tem uma indicação do realizador para fechar às 17h50. O Henrique tente. Está bem. Quanto tempo é que eu tenho para falar? Tem uns 5 minutinhos, 6 Tá bem. minutinhos. Então há uma resposta rápida que é a culpa é do Walt Disney. Pronto, essa é a resposta rápida porque foi ele que humanizou os animais e nós fomos atrás disso e uma boa parte da visão da natureza que nós temos é formatada pelo Bambi e outras coisas que tais. Portanto, esse é um problema. Mas isso é um problema, é melhor. Enfim, é uma realidade. Agora, eu acho que isto não é um problema
de educação, é um problema da vida das pessoas. Quando as elites do Porto contratam um arquiteto como o Cisa Vieira para fazer um museu de arte moderna em cima da horta da última grande quinta de recreio, cuja integridade não estava posta em causa, é porque há um problema de desfazamento de valores em Serralves. Não é? É porque há um problema de desfazamento de valores. Isto é, a quinta, a horta e a integridade da quinta de recreio não é entendida da mesma forma pelo arquiteto Teresa Hansen, por exemplo, ou pelo Cisa Vieira. Portanto, isto é um problema de valores. O melhor livro que nós temos em Portugal sobre centeio, o que eu conheço, foi escrito pelo então Presidente do Tribunal de Contas. Das coisas mais interessantes para perceber a produção de carne em Portugal durante o século XX é um opúsculo que se chama O Problema das Carnes e que é uma compilação de discursos da Assembleia Nacional dos anos 40 e 50. E é muito interessante porque os deputados que estavam a falar sobre o problema das carnes sabiam exatamente de que é que estavam a falar. Não todos, havia uns que eram só retórica, mas havia outros que eram. Nós temos atualmente um enorme desfazamento. Nós temos uma população muito urbanizada, mesmo aquela que vive em Taboaço ou em Freixo de Espada à Cinta, é uma população urbana do ponto de vista cultural. Quem vive atualmente em Portugal, nas zonas rurais, não é rural no sentido cultural em que produz o que come. Não sabe o que é subsistência. Quer dizer, sabe o que é subsistência a partir de outros meios, não é? Portanto, são funcionários das câmaras, são professores universitários, são alunos, mas não são produtores agrícolas e florestais. Nem sabe como é que chega a curva ao prato, não é? E nós passámos de 60 e tal % da população no setor primário nos anos 50 para menos de 5% hoje. 5% hoje que são sistematicamente acusados de tratar mal os animais, de utilizarem pesticidas, de serem responsáveis por não limparem os terrenos e pelos fogos, e etc. Portanto, nós temos de facto um problema de gestão, de tal maneira que a maior parte das pessoas acham que plantar árvores dá origem a carvalhais, plantar carvalhos dá origem a carvalhais, sem perceber que entre o ato de plantar a árvore e haver um carvalhal passam 40 anos de gestão. A maior parte das pessoas não tem esta consciência. Portanto, como é que isto se resolve? Primeiro, não se resolve, neste sentido, no sentido em que, pronto, é uma característica da sociedade. Na parte em que se resolve-se trazendo pessoas para fazer gestão, de facto, que não pode não ser nos mesmos termos, mas, por exemplo, esta associação de que eu falei, utilizamos muito o voluntariado, não é porque o voluntariado seja mão de obra barata, isso é mentira. O voluntariado não sai mais barato que o trabalho profissional. O voluntariado sai mais caro que o trabalho profissional, porque é preciso pessoas para gerir o voluntariado, é preciso dinheiro e recursos para mobilizar os voluntários, e os voluntários, por razões óbvias, são menos eficientes que os trabalhadores profissionais. É preciso ter seguros. Exato, seguros, essas coisas todas, e depois são menos eficientes no trabalho que os profissionais, por razão óbvia, são amadores. Mas tem uma grande vantagem, é que as pessoas percebem o que custa andar a fazer as coisas. E a bondade, sobretudo a bondade. E, portanto, esse aspecto é um aspecto muito importante. Quando nós falamos em fogo controlado, aparecem logo não sei quantas pessoas a dizer isso é matéria orgânica, estamos a tirar carbono para o ar, é preciso desfazer isso tudo e deixar no chão. Está bem, então venha fazer. E percebe a razão pela qual as pessoas fazem fogo controlado em vez de fazer o que está a dizer. Porque se fizesse o que está a dizer, fazia 50 vezes menos área por 10 vezes mais custo. E isso tem que sair de algum lado. Como toda a gente sabe, não há dinheiro. O Estado não tem dinheiro, os contribuintes têm algum que o Estado vai lá buscar uma parte. É verdade. Portanto, não há dinheiro do Estado, há dinheiro dos contribuintes. E, portanto, isso não tem solução. Temos que contar que é uma sociedade mais urbanizada, com valores diferentes e, portanto, funciona numa lógica diferente. Agradeço este momento, agradeço ao Henrique pela sua presença, agradeço à Carla pela disponibilidade, mas a Carla é mais especial, eu peço desculpas, a Carla é uma amizade antiga e a gente já percorreu caminhos muito antigos, eu não quero... Não queremos voltar a percorrer. Não, já tivemos em outras coisas que já faleceram, paz à sua alma, ok.
Eu agradeço a vossa presença de todos. É só para recordar que no próximo sábado, dia 29 de maio, vamos estar na Junta de Freguesia de Lourosa. Vamos falar sobre o futuro da economia. Teremos como oradores Mendes de Almeida, Ricardo Luz e América Azevedo, com uma moderação superior à minha, da Carla Abreu, que vos irá receber lá, e conto com a presença de todos. A todos, muito obrigado e boa tarde.